do Boletim Focus, que é um boletim divulgado pelo Banco Central, né, que ele traz ali as expectativas de instituições financeiras com relação à inflação, a juros e tudo mais, e questionaram a idoneidade do Boletim Focus, inclusive insinuando que estaria havendo manipulação dos dados no Boletim Focus para tentar se aproveitar, né, tirar algum lucro dessa possibilidade de influenciar no Boletim Focus. Aí queria uma opinião sua, começar com uma opinião sua, até como economista que provavelmente manda suas expectativas para o Boletim Focus. Desde que ele foi criado. Desde que ele foi criado. Então você, conhece de cabo a rabo ali o Boletim Focus. Boletim Focus 01, lá estava Caio Megali. Lá estava Caio Megali. Infelizmente eu sou mais velho no mercado do que o Boletim Focus. Então eu queria que você desse a sua visão, se tem cabimento esse tipo de... porque eu comecei a ser questionado bastante nas redes sociais, Gui, e agora? O pessoal tá falando que o Boletim Focus está sendo manipulado. O que você acha disso? Isso é possível? Você acha que pode estar tendo algum tipo, né, ou essa é uma análise errada e até irresponsável sobre o assunto? Boa, Gui, eu acho que essa é uma ótima pergunta para a gente começar o nosso papo aqui. Porque, de fato, assim, primeiro, o que é o Boletim Focus? Né? O Boletim Focus ele foi criado pelo Banco Central para coletar expectativas de PIB, inflação, câmbio, crescimento, de diferentes agentes do setor privado. Normalmente são economistas, né, que fazem essas projeções, e normalmente economistas de instituições financeiras. A maioria ali tem algumas empresas, tem consultorias que mandam também ali, mas a maioria de fato são economistas de instituições financeiras, mas são economistas que fazem ali as suas projeções e mandam projeções para curto prazo, né, para o ano corrente, para o ano seguinte, e algumas projeções mais longas, né, 5, 6 anos à frente. E por que esse negócio foi criado? Porque no regime de metas de inflação, que foi instituído no Brasil em 99, a parte do regime de metas é tentar conduzir as expectativas de inflação para que elas fiquem próximos da meta de inflação que foi estabelecida. Porque se as expectativas estiverem perto da meta, naturalmente as pessoas já vão remarcando os seus preços de acordo com as expectativas, que é a meta, e portanto a inflação realizada acaba sendo perto da meta. Então, a expectativa de inflação é um instrumento poderoso para auxiliar o Banco Central na tomada de decisão se precisa subir juros ou não, se a inflação vai ser mais acima da meta ou abaixo da meta. Né? E a pesquisa Focus foi criada para isso, para tentar captar em quem faz profissionalmente essas projeções quanto que está dando. É um dos instrumentos que o Banco Central usa para medir isso que a gente chama de expectativas de inflação. Ele conversa com empresas, tem as expectativas embutidas nos preços dos ativos financeiros, a chamada inflação implícita. Então tem uma série aqui de indicadores, né, indicativas que ele usa para essa expectativa. E ele olha para outras coisas também, ele olha para os dados, né, crescimento econômico, atividade, inflação, tal, como é que está saindo. Ele tem os seus próprios modelos, então ele usa as expectativas, usa outras coisas e tal. E que essa análise que você mencionou está insinuando, está sugerindo, é que assim, se as expectativas de inflação estiverem subindo, o Banco Central acaba subindo os juros para trazer as expectativas de volta para a meta, trazer a inflação de volta para a meta. Porque ele está sugerindo o seguinte, olha, o foco está, e de fato as projeções de inflação para 25, 26 estão subiram um pouco, e o Banco Central está incomodado com isso. Tem mencionado isso na ata, na sua comunicação oficial, na ata do Copom, nos discursos que eles fazem. E ele está incomodado com esse bicho. Né? Com razão, né? Porque as expectativas estão subindo, ele está incomodado. As projeções estão indo para cima da meta, eu preciso atingir a meta. E a tese insinua o seguinte, olha, os economistas querem forçar o Banco Central a subir juros. Né? Então o Banco Central estaria meio refém dos economistas de mercado, os economistas forçando a inflação para cima, forçando o Banco Central a subir juros. Eu acho que tem uma série de problemas nesse argumento. O primeiro, assim, vamos testar. Será que as expectativas estão subindo do nada? A inflação estava lá pertinho, bonitinha, paradinha e tal, e de repente todo mundo começou, como de forma assim, coordenada e orquestrada, subir a expectativa de inflação? Mais ou menos. Porque a inflação corrente está baixa, mas tudo que determina a inflação para frente deu uma piorada. Né? Custos de produção subiram, as commodities, né, as matérias-primas no mercado internacional subiram,
a taxa de câmbio se desvalorizou, o câmbio está hoje 5,40, né? Então, ou seja, custos de produção subiram aqui, o governo está trazendo novos impostos ou diminuindo benefícios tributários, isso aumenta o custo tributário das empresas. O mercado de trabalho está superaquecido, o que é uma boa notícia, mas salários estão subindo, né? Isso também pressiona o custo das empresas. E a demanda final, hoje a gente teve dados de vendas no varejo, mas assim, semana passada ou na outra semana, já não me lembro, teve o PIB do primeiro trimestre, consumo muito forte, ou seja, a demanda está aquecida, está aumentando o custo de produção, provavelmente as empresas vão encontrar espaço para repassar preço. Então a inflação deve dar uma subida. E é o que está refletido lá no Focus. O Focus está projetava 3,5% para a inflação no ano que vem, hoje está projetando 3,70%, 3,75%, um pouco menos de 3,80%. Se a gente parar para pensar, se tiver certo ali, é uma das mais baixas inflações da história do Brasil. Perfeito. O Brasil raramente tem inflação abaixo de 4%, então não é que ele está projetando ali 5, 6, 7, né? Uma coisa sangrenta, faca no pescoço, não, só deu uma ajustada na projeção ali e a meta do Banco Central é 3%. Então, eu acho que essa movimentação, e fora que é o seguinte, são mais de 100 respondentes. Lá, eu me lembro, olha que interessante, quando foi criado um regime de metas, o diretor de política monetária de política econômica era o Sérgio Verlang, economista, matemático e tal. E eu me lembro de num seminário fazerem essa pergunta para ele: você não se preocupa de olhar essas pesquisas? Será que olhar a média dessas pesquisas não é um problema? Ele falou, é uma boa ideia, talvez usar a mediana seja melhor, porque a mediana se tem um maluco ali que quer projetar 10 de inflação só para puxar a média para cima, se eu olhar a mediana, eu me lembro dessa discussão. Caraca. Então o Focus olha a mediana, não olha a média. Perfeito. Justamente para tirar. É capaz de ter um maluco ou outro, querendo, não estou dizendo que os 100 pessoas ali fazem a coisa super técnica, mas eu conheço a grande maioria dos economistas de mercado e todos eles são técnicos e realmente fazem a projeção o mais próximo possível do que eles realmente acham que vai acontecer.